Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula de hoje, vamos estar conversando sobre coeficientes da função afim. Primeiro, vamos relembrar a fórmula da função afim. A função afim, ela se dá por f de x igual a de x mais b, sendo que a e b são coeficientes da função afim, sendo a coeficiente angular e b coeficiente linear. Agora, eu estarei demonstrando para vocês, de uma forma prática, por que A é coeficiente angular e B é coeficiente linear. Temos aqui três funções, f de x igual a 3x, g de x igual a menos 2x, hx igual a 1 sobre 3x. Primeiramente, para demonstrar o coeficiente angular. Colocando x igual a 1, f de x com x igual a 1, ficará 3 vezes 1, que é igual a 3. G de x com x igual a 1 é menos 2 vezes 1, que é igual a menos 2. E hx com 1 ficará 1 sobre 3 vezes 2, vezes 1, perdão, que é igual a 1 sobre 3. E neste segundo momento, iremos colocar x igual a 2. f de x igual a 2. 3 vezes 2 igual a 6. G de 2 é igual a menos 2 vezes 2, que é igual a menos 4. E h de 2, que é igual a 1 sobre 3 vezes 2, é igual a 2 terços. Colocando os pontos no gráfico agora, para o primeiro exemplo que eu demonstrei aqui, observando aqui os valores. Quando f de x e x tem valor igual a 1, y, ou f de x, tem valor igual a 3, representado por este ponto aqui. Quando f de x tem x igual a 2, y tem um valor igual a 6, representado por este ponto aqui, e aqui está a função f de x igual a 3x. E nesta linha vermelha eu coloquei a função identidade, que é quando x é igual a y. Ou seja, quando x for igual a 1, y também terá valor igual a 1. Então, é uma reta onde não tem nenhum coeficiente da função afim agindo sobre esta reta. E assim, nós iremos comparar as duas retas agora. Ou seja, quando x é igual a 1 na função identidade, y também tem valor igual a 1 e está nesta posição. Agora, quando você tem um coeficiente angular agindo sobre esta função, aqui y será igual a 3. Então, observem que o ponto, neste caso, o ponto subiu, e a reta que antes estava sendo uma bissetriz dividida ao meio, um ângulo reto, ele subiu, ele começou a levantar o gráfico. E isso é devido à ação do coeficiente angular sobre esta reta. Irei pontuar agora o g de x e nós iremos também observar isto acontecendo com o coeficiente angular sendo negativo. Neste momento, com o gráfico de g de x igual a menos 2, neste momento, com o gráfico de g de x estabelecido nos pontos, lembrando que quando x for igual a 1, g de x será menos 2. Menos 2, 1. Quando o x for igual a 2, g de x terá um valor menos 4. Menos 4 e 2. E quando você traçar uma reta neste ponto, observe que a reta está em decrescimento. Ela está indo de um ponto que está mais acima dela até o outro que está abaixo. E isso devido ao fator do coeficiente angular. Pois, quando x fosse igual a 1 na função identidade, y também seria igual a 1. Mas
observem que tem um fator multiplicando ele, menos 2. E esse fator menos 2 é o que denominou este ponto, assim como também o ponto menos 4. E por isso a reta tem esta variação. Assim, nós já podemos afirmar que o coeficiente angular ele está definindo qual é a posição que a reta vai ser estabelecida assim. Se ela será uma reta que será uma bissetriz do primeiro ao terceiro tangente, que seria a função tangente, ou uma reta um pouco mais elevada, uma reta em decrescimento e assim por diante. E agora eu estarei estabelecendo o ponto hx para que observem quando um valor é abaixo de 1, o que acontece com esta reta. Lembrando que quando um valor é abaixo de 1 do coeficiente angular, mas acima de 0. Neste ponto agora, eu fiz um novo gráfico para que ficasse melhor, pois esse aqui ele é um pouco menor as funções. Definido de 1, de 2 a 1. Esse é o gráfico definido. Você tem uma reta, que seria o hx, com os pontos determinados. 1 sobre 3 para y, quando x for igual a 1, e 2 sobre 3 para y, quando x for igual a 2, assim como eu havia representado. E ao passar uma reta neles, observem que o gráfico ele está muito abaixo, da função identidade nesse ponto. Apenas para que fique melhor a visualização, eu desenho aqui a função identidade em um ponto um pouco menor, uma função um pouco mais compressa, e assim podemos ver que a função identidade que estava neste ponto, ela foi para este segundo ponto, por causa do coeficiente angular. Para entendermos melhor agora sobre o coeficiente linear, coloquei novos exemplos aqui para que possamos resolver. f de x é igual a menos x mais 3. Quando x for igual a 1, será menos vezes menos 1 vezes 1 mais 3, que aqui será menos 1 mais 3, igual a 2. E para x igual a 2, será menos 1 vezes 2 mais 3, que é igual a menos 2 mais 3, igual a 1. Para g de x, colocaremos 2 vezes 1 menos 1, que é igual a 2 vezes 1 é 2, menos 1, 1. E 2 vezes 2, menos 1, é igual a 2 vezes 2, é igual a 4, menos 1, 3. E nesta função, 4x menos 5, 4 vezes 1, menos 5, é igual a menos 1. E 4 vezes 2, menos 5, 4 vezes 2 igual a 8, menos 5 igual a 3. Desenharei os pontos agora no gráfico. Com o gráfico desenhado, colocaremos agora os pontos. Para x igual a 1, f de x terá um valor igual a 2. Então, para x igual a 1, ter um valor igual a 2. Aqui. Esse é o primeiro ponto para a função f de x. E, para x igual a 2, y terá um valor igual a 1, que terá um segundo ponto aqui. Traçando uma reta entre esses dois pontos, teremos f de x. Por que o gráfico está decrescendo? Que ele está em um ponto maior no y, quando x tem um valor menor, e quando x tem um valor maior, y tem um valor menor.
se chama uma reta decrescente. Isto por causa do coeficiente angular que é negativo. Mas nós veremos isso para as próximas aulas. Observem nesta reta que esta reta não passa no ponto de origem, que é o ponto 0,0. Isso é por conta do coeficiente linear. Para exemplificar, caso não houvesse o coeficiente linear, y para a primeira parte seria menos 1, y1, e y2 seria menos 2. Isso poderíamos observar que estaria neste ponto aqui. Observem através desta reta, a qual eu fiz, que caso não houvesse um coeficiente linear na função f de x, e y fosse menos 1, e y2 fosse menos 2, esta seria a reta que passaria f de x e passando pela origem e pelos pontos marcados. E esse acréscimo que teve aqui foi por conta do coeficiente linear. Ele apenas modifica a reta para que ela passe por um ponto determinado na reta y. Como vocês podem ver aqui, ela está passando pelo ponto 3 na reta y. É isto que ela determina o coeficiente linear. Isso também é válido para as outras funções, como vocês verão aqui agora. Como podem observar neste momento agora, primeiro a função hx. Vocês podem observar que quando x é igual a 1, y é menos 1. Aqui está o primeiro ponto. E quando x é igual a 2, y é igual a 3, que aqui está o segundo ponto. E traçando uma reta, observe que, apenas fazendo o gráfico, se comprova de que o coeficiente linear é onde a reta corta o eixo y, pois o gráfico em si já mostra isso. E ao traçar todos os pontilhados aqui, veremos e comprovaremos que aqui realmente é o ponto 5 e é onde o coeficiente linear da reta hx passa. E a reta g de x, como vocês podem ver aqui agora, quando x equivale a 1, y também será 1, o primeiro ponto. E quando x for igual a 2, y será igual a 3, o mesmo ponto também da reta hx. E vocês podem observar que toda a reta passa aqui e ela também passa pelo ponto menos 1 na reta y, que equivale ao coeficiente linear da reta gx. Certo? Caso vocês tenham gostado dessa aula, por favor, compartilhem com quem vocês quiserem e souberem que tem alguma dúvida em relação a esta matéria. Em breve terá outros vídeos no canal explicando sobre e também novas listas de exercícios. Se você gostou, tem alguma sugestão ou dúvida, por favor, deixe nos comentários para que eu possa ter um feedback melhor e possa estar focando em pontos positivos para as próximas aulas. Muito obrigado.